Ei, gente! Mudei de ambiente hoje, perceberam? Nós vamos falar hoje de interpretação de sonhos. Vou ajudar vocês a interpretarem os sonhos de vocês. E eu saí da varanda. A varanda tem um fundo mais bonitinho, coloridinho, mas, gente, tem ficado tão quente, que não tá dando certo, tá complicado. Babi, querida, tudo bem? Essa Bárbara é maravilhosa, tá sempre aqui. Olá pra todo mundo que tá entrando. Nós vamos falar sobre sonhos. Teve uma pergunta esses dias, né, na caixinha. E eu falei, gente, eu não vou conseguir explicar nada sobre sonho assim. E eu falei, vai ser ótimo falar sobre isso numa live, né? E ainda assim, gente, olha, tem muito conteúdo que ficar pra trás. Logo que eu me formei, eu dei aula na escola que eu me formei, né? E uma das aulas que eu amava dar era interpretação de sonhos, gente. É um conteúdo maravilhoso, enfim, é muito bom mesmo. E estamos aqui hoje. Gente, semana passada, sabia que algumas pessoas falaram assim que atualizavam o meu perfil e não, duas pessoas falaram isso comigo, que atualizavam o meu perfil e que não estava aparecendo que eu estava fazendo live. Vocês acreditam? Vamos ver, né? Vamos ver se deu algum erro e tal. A pessoa falou, será que a Suelen não apareceu hoje? Será que deu alguma coisa de errado? E não sei ainda, acho que foi algum erro aí do Instagram mesmo, né? Mas enfim, convidem as pessoas, quem você acha que quer se conhecer um pouquinho melhor, convide, porque essa aula, eu vou chamar de aula, não vou nem falar que é live não. Essa aula de hoje, gente, sério, como eu falei, é um dos assuntos que eu mais gosto, foi assim que Freud introduziu na psicanálise, né? Foi assim que ele entendeu a si mesmo, se conheceu e, enfim, entendeu as questões dele com o pai dele. Nossa, gente, é um assunto muito interessante. Fica aí e convida, tá? Quem vocês acharem que pode ser interessante. Aconteceu com você o quê, Babi? Você já tentou... Ah lá, a Núbia também falou, o Insta bugou, não tá aparecendo de novo. Gente, que sacanagem, cara. Que sacanagem. Eu acho estranho. Eu sei que às vezes, né, dependendo do assunto, atrai mais, atrai menos, mas geralmente tem esse horário já tem mais gente aqui, sabia? Eu dou uma enroladinha assim pra começar e tal. Mas geralmente esse horáriozinho aqui já tem um pouquinho mais de pessoas, quase o dobro. O comum é ter umas 20, né? E aí depois, ao longo da live, vai aumentando. Bom, faz parte, gente. Se tá dando bicheira, não posso consertar o Instagram, né? Muita gente indo pro YouTube. Tem muita gente indo pro YouTube exatamente porque o Instagram tem hora que dá umas bicheiras dessa, aí para de divulgar o conteúdo, aí, enfim. Aí minha amiga outro dia, gente, postou uma foto de uma xícara de café, o Instagram achou ofensivo, sei lá, não sei que mensagem subliminar viu na xícara de café. E, enfim, não sei. Aí, tá vendo, Núbia? Atualizou a página nem nada, né? Deve estar acontecendo a mesma coisa. Cheguei. Bom, gente, esse tema de hoje, vocês têm alguma dúvida já, assim, de cara sobre sonho? Alguma coisa que fala assim, Su, eu queria já saber tal coisa, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar. Quais as dúvidas que vocês têm sobre sonhos? Eu vou explicar, tá, gente? Independente das perguntas. E se eu ver que é alguma coisa que vale a pena já explicar, eu já aproveito para explicar agora. Só já adianto para vocês. O sonho para psicanálise, para Freud, não tem nada a ver com essa história de cobra significa tal coisa, como se fosse quase que premonitório, né? O sonho para Freud não é premonitório, não tem nada a ver com adivinhação, não, tá? É realmente uma fala do inconsciente, é uma das formas da gente falar. A gente fala através de esquecimentos, a gente fala através de piadinhas que Freud chamava de xistes, a gente fala através do... André chegou, porque eu ouvindo ali a voz dele falando, falei, daqui a pouco ele vai entrar, eu acho que ele vai precisar entrar aqui nesse quarto. Mas enfim, a gente fala de muitas formas, e o sonho é uma das formas do nosso inconsciente falar. Gente, vocês não têm nenhuma dúvida a princípio, assim, não? Su, vim aqui porque eu queria saber se... sei lá o que. Não.
Só estão querendo aprender mais coisa mesmo? Então, acho que eu vou começar. Já deu aí os nossos 5 minutinhos. Deu pro Instagram avisar a maioria das pessoas. Existe relação com as passagens bíblicas sobre sonho e a psicanálise? Nossa, que pergunta, hein, Marlon? Olha só. Na Bíblia fala sobre o dom de sonhos, né? E eu, Suelen, acredito que exista o dom de sonhos, tá? Mas do mesmo jeito que existe dom de curar. E não é todo mundo que tem, né? Então, esses sonhos que a gente tem aqui no dia a dia e tal, eles são sonhos que não são premonitórios e que não é todo mundo sonha. Em média, 5 sonhos por noite. Em média, 5 sonhos por noite. Vocês têm noção? Pois é. E você vai dizer que todos nós temos dons de sonhos, de adivinhação através de sonho, de revelação através de sonho? Claro que não, né? Então, assim, para mim existem os sonhos, sim, revelatórios. Eles são sonhos que são inspirados por Deus, são dados por Deus, mas isso é uma minoria da minoria da minoria que não se encaixa aqui, né? Se a gente for olhar, um percentual muito pequeno. Então, para Freud, para psicanálise, e é o que é o mais comum, os sonhos, eles falam de mim. Eles não falam de futuro, eles não falam do amiguinho, eles falam de mim, de coisas que estão dentro de mim. Eles revelam parte do meu inconsciente. Ok? Consegui responder sua pergunta, Marlon? Tenho o costume de ter sempre o mesmo sonho. Vamos falar sobre sonhos repetidos. Sempre querendo correr e sem conseguir. Sonho repetido, gente, como eu tô falando, o sonho é uma forma do nosso inconsciente falar com a gente, tá? E se ele tá vindo repetido, o que vocês acham que é? Se todo dia eu falo a mesma coisa pro meu marido, por que eu falo todo dia a mesma coisa? Que ele não tá resolvendo aquilo que eu tô falando com ele. Ele não tá entendendo. Ele continua fazendo errado. Então, o sonho é a mesma coisa. Se o seu sonho se repete, se você tem sonhos repetidos, é muito provável que seja um problema recorrente, que o seu inconsciente está querendo falar alguma coisa com você e você não tá ouvindo. E por isso ele vai e repete, porque ele quer que você ouça. Faz sentido? E eu vou explicar melhor o que é isso, né, do inconsciente falar com a gente. Nunca lembro dos meus sonhos, acho que eu já vou... Ficou explicadinho, né, Marlon? Essa é uma pergunta super comum também. Sejam todos bem-vindos, gente, todo mundo que tá entrando. Vamos lá, pergunta da Bela. Bela, você já me falou seu nome, cara. Esqueci, não vou lembrar. Mesmo assim, tava longe. Depois você me fala aí pra eu lembrar. Nunca me lembro dos meus sonhos. Vai ser uma coisa que eu vou explicar. Tá aqui bem no iniciozinho, então acho que eu não vou responder agora não, porque eu tenho que construir um conceitozinho básico com algumas informações pra responder essa pergunta, tá, Bela? Então, quem aí não lembra dos sonhos, fica aí que eu vou explicar daqui a um minutinho. Oi? Deixa eu ver quem mais perguntou. Tem mais uma pergunta aqui. Sonhar com pessoas do passado que não temos contato. Muito comum também, tá? É possível que essa pessoa represente alguém na sua vida. É possível que essa pessoa, você gostaria de falar algo com ela. É possível que você gostaria de ter aquele contato com ela. Seja bom ou ruim, tá? Às vezes a vontade é de xingar a pessoa toda. Às vezes a vontade de jogar umas coisas na cara. Enfim. E se você não tinha contato, se você não tem nada que você fale assim, não, sério, mas eu não... Se a pessoa estivesse viva, eu nem ia ver essa pessoa. Ela representa alguma coisa pra você. Ela tá vindo como um simbólico. Vamos continuar falando disso. Meu pastor Pedro tá aí. Pastor, não sei se você ouviu. A primeira pergunta foi sobre sonhos espirituais, né? E sonhos da psicanálise. E aí, não sei se eu falei errado a parte bíblica, que eu falei assim que existe o dom de ter revelação através de sonhos, né? Assim como existe o dom de curar, existe vários dons bíblicos, mas que não é todo mundo que tem, né? Não é dessa forma que Deus fala com todo mundo, mas que o sonho do inconsciente todo mundo tem. Todo mundo, todos os dias sonha e é o seu inconsciente falando consigo mesmo. Então vamos lá, vou começar, gente. Vocês já tiraram algumas dúvidas, se aparecerem mais dúvidas, eu vou ficar muito feliz em responder, tá? Podem ir falando aí. Primeira coisa, gente, não se adivinha coisas através de sonho. Nossa, o que as pessoas gostam é de chegar, por exemplo, aqui, Suelen, eu sonhei com um dente. O que significa? Isso é adivinhação. Isso não é necessariamente interpretação. Então, para Freud, não se existe adivinhação de sonhos, né? Não é mãe de Ná. A verdade é a seguinte: se eu te conheço, se eu estou num processo de análise, se você se conhece minimamente, você consegue responder o que sonhar com dente representa para você. Então, por exemplo, eu sonhei que eu estava com banguela.
E aí a minha pergunta para o meu paciente seria: e como você se sentiu, Banguela? Alguns vão falar assim: Suelen, eu ria tanto, que eu olhava pra minha boca e eu caía na gargalhada. O outro vai falar assim: Suelen, era a maior vergonha da minha vida, eu não sabia onde botar a minha cara. O outro ia falar assim: Suelen, foi o pior dia da minha vida, não por causa de vergonha, mas porque eu me senti feio, eu olhava pra mim, eu tinha nojo de mim. O outro vai falar, então vocês estão entendendo? E aí eu vou aprofundar nessa questão e vou começar a perguntar: ok, então você sonhou que você estava sem dente e você riu daquilo. Qual a situação da sua vida que tá trágica e você não tá dando importância devida a isso? Gente, é trágico você tá banguela e você tá gargalhando da situação? Fala a verdade. Ou, qual a área da sua vida, se você é aquele que tava morrendo de vergonha, que não sabia onde botar a cara, qual a área dessa vida que você tá com vergonha? O que tá acontecendo na sua vida hoje que te traz muito esse sentimento? O que esse dente aí tá representando na sua vida? Tá fazendo sentido? Aonde eu quero chegar? O que o sonho, na verdade, tá falando? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Consegui entrar? Que bom que você entrou, Simone. Sonhos recorrentes com quem já morreu. O que pode ser? Alguma coisa, provavelmente alguma coisa mal resolvida com essa pessoa que já morreu, ou talvez com o que ela represente. Essa pessoa representa a família pra mim, eu tenho muitos problemas mal resolvidos com família, e eu sinto muitas vezes, gente, olha, eu sinto que a minha família já morreu, então ela vem no formato de uma pessoa que já morreu, sabe? Vamos dizer que seja uma pessoa que você fala assim: mas Suelen, eu não tinha relacionamento nenhum, mas essa pessoa era uma pessoa muito honesta. Vamos lá para esse exemplo. Era uma pessoa extremamente honesta. E aí, eu te pergunto, aí você sonha com essa pessoa recorrentemente. Aí eu vou te perguntar, o que te lembra? Quando você lembra dessa pessoa, o que vem na sua cabeça? Aí talvez você vai falar honestidade. Era uma das pessoas mais honestas que eu vi na minha vida. Então o sonho tá falando de honestidade com você. E tem alguma situação na sua vida que você sente que não tá sendo honesta? Que a sua honestidade tá morrendo? Estão entendendo? Que você sente que você tá... Putz, nossa, olha o que eu tô fazendo. Eu não deveria estar fazendo isso. Não poderia estar fazendo isso. Estão entendendo? É um pouco mais embaixo. E eu vou explicar por quê. Porque o nosso sonho, ele vem misturado. Muito legal esse assunto, né, Raíssa? Concordo com você, adoro. Vamos lá, então. A nossa ideia não é adivinhar sonhos, é interpretar. Por isso que depende, às vezes, de uma série de perguntas. Depende, muitas vezes, de 1, 2, 3 sessões de análise e o mesmo sonho. Porque ele pode significar muita coisa. Tem lembranças que ficam mais fortes, tem lembranças que são suprimidas, que a gente esquece e fazem toda a diferença no sonho, tá? Então, não é adivinhação. A primeira coisa é isso. Vocês vão aprender a se fazer algumas perguntas, como eu já dei o exemplo aqui do dente, como eu já dei o exemplo aqui da honestidade, né? Da pessoa, da honestidade, morte de alguém, né? E eu fico sonhando com a pessoa. Você vai aprender... Ai, ficou frio aqui. Desliguei lá. E aí você vai aprender a você talvez fazer alguma interpretação, tá? Então vamos lá. Uma coisa... a frase do Freud, né? O sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. Então, é uma estrada, é um caminho que me leva até o meu inconsciente, que me leva até eu me conhecer. E aí, o sonho sempre fala de você. Não existe isso, esquece isso. Sonhei que fulana estava traindo o marido dela. Se não é um sonho revelatório, o que eu realmente acredito que não seja, porque Deus revelar pra você que a fulana estava traindo o marido dela, se não for por um motivo muito assim, que você pode ajudar muito a pessoa, eu acho muito difícil, tá? Então, o sonho fala do sonhador. O sonho fala de você mesmo, das questões que você tem. Então, essa história de que eu sonhei que fulano traía, sonhei que fulano batia, sonhei que fulano abandonava a esposa, seja lá o que você tá sonhando, tá falando de você. Só que é aí que eu entro no ponto dos conceitos, né? Que é importante a gente saber. O marido entrou aqui no quarto e vai arrumar a mala dele. Eu vou lutar para não me distrair, gente. Vou lutar. Não, pode ficar, não, porque adianta, gente. Adianta. Se eu ver que tá me atrapalhando, se vocês verem que eu tô desligando muito, vocês vão falar? Vocês falam, Su, você tá desfocando toda hora. Me avisa. O sonho, ele tem um conteúdo manifesto. Que é o quê? Aquele conteúdo que se você chega pra alguém, você vai lá e conta pra pessoa. Sonhei que tava caindo, que tava morrendo, que tava sem dente, que tava sem cabelo, que corria sem parar, que tinha um leão na minha frente. Tem a parte que você conta do sonho. Ficou claro? Simples, né? Bem objetivo. Conteúdo manifesto é isso. É aquilo que tá no seu consciente que você consegue contar e explicar. Tá travando? Tá travando aí também, gente? Verinha falou que tá travando pra ela.
Me fala pra eu saber se é aqui em casa ou se é lá na casa da Vera. Ó, vou fazer propaganda de novo da minha caneca maravilhosa. É a caneca Stanley, meu amigo Marlon que vende. E ele mandou coisar aqui pra mim. Verinha, acho que é só aí, ó. Todo mundo tá falando que tá normal. Tá normal. E esse Marlon aí, tá, gente? Quem quiser, ó, tá vendo esse Marlon aí? Marlon com 2 L's. Ele que vende caneca. Gente, então olha só. É na internet dela, tá? Vou continuar. Verinha, tenta ir pra um outro lugar com a internet melhor. Então, vamos lá. Conteúdo manifesto é aquele em que você lembra e consegue contar pra pessoa. É esse que você vai chegar na consulta, por exemplo, com o psicanalista e falar, Suelen, eu sonhei com isso, isso e isso. Beleza? Só que existe, eu vou deixar salva, pode deixar. Só que existe o conteúdo latente, que é esse que é o objeto de análise. Que é o que aquilo representa. Que é a parte do inconsciente. Seu sonho tá falando com você de uma forma, tipo, lúdica, sabe? E por que ele faz isso, Su? Por que ele não já sonha logo direto com o que ele quer sonhar? Aí a gente entra em outros conceitos que eu vou explicar pra vocês, tá? Eu já vou responder essa pergunta. Pode deixar, vou deixar salvo assim, tá, Milena? Deu pra entender? Conteúdo manifesto e conteúdo latente. Um é o que tá óbvio, que tá claro, que tá todo mundo vendo, que você conta pras pessoas. E o outro é o que tá lá no seu inconsciente e que você não vai, muitas vezes, saber identificar sozinho sem assistir essa live aqui. Depois, se você assistir, você vai conseguir. Então, pronto. É o primeiro conceito que eu precisava passar. O segundo conceito é sobre como a nossa estrutura psíquica é feita. Ela é constituída por id, ego e superego. Muita gente já sabe disso, mas eu acho que a gente precisa... Maria, você fez a pergunta de sonho, não é? Ótimo. Bom que você tá aqui. Nós temos id, ego e superego dentro da nossa psique, né? Dentro da nossa constituição psíquica, tá? O que é o id? O id são as nossas pulsões, vontades e desejos. Todo bebê já nasce com id. Ele fica pensando, acho que eu não deveria chorar agora, tá no meio da noite, acho que eu não vou chorar, né? Minha mãe vai se incomodar com isso. Existe isso? Não. Mas existe depois que a gente é adulto. Não acordo meu marido à toa, né? Não vou ligar pra minha mãe na madrugada e começar a chorar, né? Se for à toa. Mas pra um bebê, ele faz. Por quê? Porque ele é só vontade. Ele é só id. Todo mundo nasce com id. Com o passar dos anos, com a construção assim da personalidade, os pais, as pessoas, os professores, os líderes religiosos, eles vão construindo na gente superego. A outra parte, né, da nossa psique. O superego são as regras, são as leis, são as normas sociais, sabe? Ou religiosas, né? Enfim, familiares, da sociedade, culturais, enfim. E aí a gente começa a distinguir. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Por que a criança já começa a contar uma mentirinha? Porque ela sabe que se ela falar a verdade, ela vai apanhar. Porque ela sabe que se ela tomar a culpa daquilo ali, vai dar ruim. Então ela começa a contar mentira. E como que ela sabe que vai dar ruim? Antes ela não sabia. Porque começou a ser construído nela o superego. Ficou claro? Vocês conseguem... Se vocês precisassem agora explicar pra alguém o que é id, vocês saberiam dizer? Precisa explicar agora o basicão, tá, gente? É só o leigo mesmo. O basicão. Vocês saberiam explicar o que é um superego? Isso é importante pra você entender o sonho. E aí, por fim, quando a gente tem esses dois já bem estruturados, a gente vai construir o nosso ego, que é quem a gente realmente é. Eu sou uma pessoa que sou mais puxada pro id, aquela pessoa mais livre, faz todas as vontades, inclusive faz algumas besteiras a mais, é muito liberta, e aí vai se permitindo um monte de coisa, daqui a pouco traiu, daqui a pouco brigou na rua, daqui a pouco emprestou dinheiro, pegou dinheiro emprestado, tá devendo. Ela é um pouco mais id. Aí já tem aquela pessoa que teve um superego bem rígido, uma criação mais assim, no estreito, sabe? E essa pessoa provavelmente teve um superego mais puxado e ela vai ser assim: não, isso não é certo, não devo, não posso, não é assim, se não for dessa forma eu prefiro não fazer. E aí talvez ele já seja um pouco limitado demais, um pouco restrito demais. Aquela coisa, né, dos extremos. E aí se o seu ego tá mais aqui pertinho do id, você vai ser uma pessoa um pouco mais livre e ao mesmo tempo vai lembrar mais dos seus sonhos. Pega essa, hein? Se você tá mais aqui perto de um superego punitivo, é muito possível que você não lembre bem dos seus sonhos. Por quê? Porque o sonho fala de desejo. Desejo de trair,
desejo de matar, desejo de brigar, desejo de falar com quem já morreu. Desejos que muitas vezes a gente acha feio. A vontade, na verdade, é recalcar, é esconder isso das pessoas, se bobear, esconder até da gente mesmo. Então eu prefiro não lembrar. As pessoas que você conhece, faz aí puxa aí na sua memória. Quem é muito livre, quem fala o que pensa, quem aquela frase assim, né? Joga merda no ventilador, enfim, aquela pessoa muito livre, provavelmente ela lembra dos sonhos dela mais facilmente. Provavelmente ela lembra. Agora, uma pessoa que tem uma rigidez muito grande de que não, isso não pode, se ela lembrar, gente, se ela lembrar que ela sonhou com certas coisas, ela vai ficar tão mal. Não tem aquela coisa assim, todo mundo aqui, gente, num relacionamento já sonhou que tava traindo essa pessoa, não já? Todo mundo, pelo menos uma vezinha na vida, sonhou que tava traindo. A gente acorda como? Principalmente quem tem superego mais punitivo, acorda como? Gente, você acorda, Senhor, obrigada, Deus, quero um sonho. Deus, ai, meu Deus. Assim, você tá até suando. Fala isso na verdade. Quanto mais livre a gente é, mais a gente lembra dos sonhos. Quanto mais punitivo a gente é, mais o nosso próprio inconsciente apaga, porque ele sabe que isso vai trazer sofrimento. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver, entendido, que bom. Eu lembro todos os dias do que eu sonho, e todos os dias são pesadelos. Maria, você tá se punindo de alguma coisa aí, tá? Ou você tá se punindo, ou você tá passando por uma fase bem ruim da sua vida e está retratando essa fase ruim, ou você tá desejando que aconteça alguma coisa ruim, e aí a gente pode achar, gente, mas eu não sou louca, que pessoa que deseja que aconteça algo ruim? É possível que de forma muito inconsciente, se você tá infeliz, se você não tá bem, aí você no fundo fala assim, ai gente, e se acontecesse logo uma tragédia? E se acontecesse logo algo muito ruim de vez, sabe? Não sei, alguma coisa tem aí, tá, Maria? Como sempre, a castração me imposta sendo revelada pra mim. Isso mesmo, Monique. Você não lembra muito seus sonhos, então, né? Pelo jeito que você falou aí, você não lembra. Normalmente eu lembro de todos os meus sonhos. Gente, Vera é uma das pessoas mais livres que eu conheço. Ela é livre, ela gosta de dançar, ela usa roupa colorida, ela já é uma senhora, né? E ela usa vestidinho de alcinha, vestidinho solto, sabe? Ela é uma mulher livre, ela faz o que ela acha que ela deve fazer. Não tá prejudicando ninguém, tá dentro dos valores dela. Vocês estão entendendo o que ela lembra do sonho sempre? Facilmente? Acorda e lembra do sonho. Entendido, bem entendido, que bom. Lembro que todos sonham toda noite. Sempre mais de 2. Perfeito, Raíssa. Nós geralmente temos pelo menos não, em média 5 sonhos por noite. Pode ser 2, 3, pode ser 6, 7, mas é em média, né? 5 sonhos por noite. Tem sentido, né, Maria? Puxa aí que você vai achar que tem mais sentido ainda. Se você cavucar, você vai ver que tem mais sentido ainda. Faz um tempo que eu não lembro dos meus sonhos. Não lembro muito mesmo. Você não lembra, né? Isso aí. Na maioria das vezes não lembro, eu quase não sonho. Pois é, Emily, não existe isso de não sonha, tá? Você não lembra dos seus sonhos. Todo mundo normal, né? Os neuróticos normais aqui do dia a dia sonham, tá? Dia 7/11 fiz 68 anos. Vocês estão vendo, gente? 68. E eu tô falando que é uma mulher extremamente livre, tá? Vamos lá. Então, nós entendemos os conceitos básicos, o conteúdo manifesto e o latente. Nós vamos falar aqui do latente, tá? É isso que importa pra gente. Como ele se manifestou, tanto faz. Foi no meio de uma traição, foi no meio de dente caindo, é indiferente. Mas o que aquilo significou, que é o que tá no inconsciente, é que é o mais importante, tá? E aí, id, ego e superego. Desculpa, foi... a Siri sempre aparece. Ela sempre aparece. Não sei o que eu falo que chama ela. Id, ego e superego. Outra coisa comum no sonho. Outra coisa que tá sempre presente no sonho, tá? Que às vezes não é conteúdo inconsciente. Impressões sensoriais. Então, o mais comum de todos, né? Sonhei que eu tava fazendo xixi e adivinha? Tava mesmo. Na cama. Né? Sonhei que eu tava no inferno, com lava, com fogo, e aí de repente você acorda um calor do cão, e você pingando suor. Impressão sensorial é isso, tá? Eu sonhei, por exemplo, eu tava deitada na cama, e meu braço, foi pra fora da cama, ficou pendurado. E eu sonhei, e aí eu de repente no sonho eu caí.
Estão entendendo? Lembra, Su? Já tô assumindo com prazer e alegria. Eu lembro que você escondia a idade. Vera era dessas que não falava a idade nem a pau. Mas uma mulher linda dessa, né? Todo mundo vai olhar pra ela e falar assim, gente, mas como você tem 68? Ela é muito bonita. Então tem as impressões sensoriais, que são as coisas ali do próprio sonho. Gente, teve um dia que fui pra casa da minha avó, e lá a gente dormiu num quarto só. Eu, minha mãe, minha prima e minha tia. Isso, nós 4. Eu, minha mãe, minha prima e a mãe dela. Gente, a minha tia ronca muito. E aí tava dormindo, e a minha tia começou a roncar. E ela ronca alto. E aí, gente, eu sei que no sonho eu fiquei desesperada, porque eu comecei a sonhar, como eu tava ouvindo, né, mas no meio da noite, eu comecei a sonhar que tinha um bicho atrás de mim que fazia exatamente o barulho do ronco dela. E o meu sonho foi pavoroso, E aí, imagina, gente, eu acordei, ai, graças a Deus é um sonho, e de repente eu começo a ouvir o barulho que eu tava ouvindo no sonho do bicho. Foi desesperador. Mas é um exemplo de impressões sensoriais, coisas que estão acontecendo ali naquele momento, o seu corpo sente e aí ele traz pra dentro do sonho, tá? É uma coisa. De vez em quando tem uns sonhos sensoriais. Pois é comum. Outra coisa, resto do dia. Você hoje dormiu pensando amanhã, como é que vai ser aquela reunião, eu preciso daquela reunião amanhã, o que você sonha? Você na reunião? Ai, nossa, eu tô doida pra comer um bolo, O que você sonha? Você comendo um bolo. Então, às vezes, é um conteúdo mesmo muito raso. Às vezes é, sim, um conteúdo muito raso. Não é um conteúdo super profundo, sabe? Por quê? Ou veio de impressão sensorial, ou veio de resto do dia. E a parte que nos interessa é boa parte desses sonhos, do conteúdo dos sonhos, na verdade, ele é o inconsciente. Falando, são coisas que não fazem sentido. Não tinha nenhum barulho, não estava calor, não teve braço caindo, mas eu sonhei com tudo isso. Não teve resto do dia, não, eu nem vi essa pessoa na rua, porque às vezes a gente fala assim, eu vi essa pessoa na rua, por isso que ela entrou lá no meu sonho. Só que, não, tem muito tempo que eu nem vejo essa pessoa, não sei porque eu sonhei com ela. Entende? É aí que entra a parte inconsciente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Esses dias sonhei que tinha um monte de aranha subindo nas paredes do meu quarto. Era tão real que até agora meu marido... que até acordei meu marido pra matar elas. Eu lembro de todos os mínimos detalhes, sempre. Super ego seu provavelmente não é punitivo e você já pode começar a se perguntar. O que é aranha pra mim? Por que eu acho que as aranhas estão dentro do meu quarto? O que o quarto representa pra mim? Por que tanta aranha? Da onde veio tanta aranha? Onde eu achei que eu tava? Será que eu achei que eu tava na minha casa mesmo? A casa é muito comum que ela represente para todo mundo, né? É uma representação normal. Assim como cobra, de um modo geral, representa algo nojento, asqueroso para a maioria das pessoas, a casa representa um lugar de aconchego, de acalento, de família ou de proteção. Será que o seu lugar de proteção, o seu lugar de acalento, na verdade, você sente que ele está sendo invadido por coisas ruins? Não necessariamente o lugar físico, tá? Aonde você encontra seu cuidado, seu amor, seu carinho, seja em família, seja numa igreja, na fé que você tem, será que você tem a sensação que tem coisas asquerosas, nojentas, perigosas entrando ali? Não sei, tá? Eu não te conheço, como eu falei, não é adivinhação, tô supondo coisas pra te dar uma tempestade de ideias aí, de repente você fala, não, mas tem tal coisa, mas tal coisa acontece, tá? Vamos ver, depois você fala aí, Nath. Vejo muitos seriados, filmes e programas de terror, tipo Discovery. Pode ser por isso? Pode! Maria, pode muito! Porque às vezes é resto do dia. Às vezes é resto do dia. Você vê esse tipo de coisa, você traz esse tipo de conteúdo. E na hora que você vai dormir, aquilo ainda tá no seu consciente e mistura. Pode, com certeza, faz um teste. Dá uma parada com essas coisas, começa a ver umas coisas mais leves, mais engraçadas, mais românticas, uns documentários aí, animal, pra você ver. Com certeza, a gente tem muito resto do dia. Ai, que legal você ter falado isso, tá? Porque já traz algumas respostas. Então, vamos lá. Sonho fala do sonhador. O sonho não fala de com quem você sonhou. Sonhei que fulano tava traindo, sonhei que fulano tava gordo, sonhei que fulano teve filho. Não tá falando da pessoa, tá falando de você. Não necessariamente que você tá traindo ou que você tá grávida, né? Não é premonitório, não é um sonho de adivinhação, tá bom? Ele é composto por conteúdo manifesto e latente, que vocês já entenderam. O nosso inconsciente é feito de ego e superego, por isso que algumas pessoas lembram, outras não lembram do sonho.
E também o sonho é composto, além de conteúdo inconsciente, esse conteúdo que eu falei, latente, e o manifesto, ele é composto também por impressões sensoriais, resto do dia e os impulsos do id, né, que é a parte inconsciente. Os sonhos repetidos, eles falam de coisas que ainda não foram resolvidas, tá? Tem coisas que ainda não foram resolvidas na sua vida, em circunstâncias da vida, e que essas coisas continuam acontecendo. Seu inconsciente não tá satisfeito com isso, não tá gostando disso, e ele quer mostrar pra você, para de fazer isso. Muda essa situação. Sai desse lugar. E aí ele vai repetir por 1000 vezes o mesmo sonho. Você acredita? Eu tinha um sonho repetido. Na época que eu fiz essa aula, eu tinha um sonho repetido. Eu lembro que eu trabalhei isso e acabou. Só que agora vê se eu lembro. Eu não consigo lembrar mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai entrar, agora que a gente tem esses conceitos, eu quero que vocês se façam essas perguntas. O que essa coisa representa pra mim? O que essa pessoa que tá no sonho representa pra mim? Em que época isso se passou? Em que casa eu estava? Olha, Nath, gente, sim, estou sentindo que minha fé tá meio abalada ultimamente. Ela que falou da questão da aranha. E a fé pra você, Nath, era uma coisa que realmente trazia proteção? Fazia você se sentir acolhida, cuidada, assim como sua casa? Essa sensação de eu tô próxima de Deus, trazer segurança. Na hora que você vê esse monte de aranha dentro da sua casa, está representando alguma coisa. E aí, vamos pegar esse exemplo da Nath, com um exemplo é muito mais fácil explicar, né? Vamos dizer que seja isso, tá? Ela tá com a fé um pouco abalada, ela tá sentindo que, eu ouvi muita história aí de uns pastores, de uns padres que eu não gostei, isso me deixou com o pé atrás, eu senti umas pessoas novas na igreja muito estranhas, esse período de quarentena eu me afastei, tá? O que eu faço agora, Sueli? Se eu tô entendendo agora que é isso que meu inconsciente tá falando comigo. Você pode trabalhar para desconstruir. Não, mas calma aí, tem tanto pastor bom, tem tanto padre bom, e você vai construindo isso e se convencendo mesmo de que não tá tão abalado assim não, de que não é algo tão ruim, não tá tão contaminado assim não, até parece, esse monte de aranha representa como se estivesse podre o lugar, como se estivesse cheio de coisa ruim. Olha o tanto de coisa boa que a minha fé, que a minha religião, que a minha busca, né, por algo maior já me trouxe, e aí você desconstrói. Ou então, quer saber? Eu sinto que, na verdade, essa questão da fé não é algo bom pra mim, não. Essa coisa de buscar algo espiritual não tem sido bom pra mim, não. O seu inconsciente tá falando alguma coisa. Ó, essa situação específica não tá boa. Você precisa mexer nela, você precisa ajustar ela. Ele tá te mostrando um desajuste. E aí você decide, eu vou mexer como? Vou me afastar de vez? Vou ficar longe disso? Não quero mais saber de religião? Ou o contrário, estou me sentindo mal de estar afastada. Estou me sentindo em perigo por estar afastada, preciso me aproximar. Se pergunta o que isso pode estar querendo dizer. Tive um pesadelo com dentes uma vez e dias depois minha irmã faleceu. Ela já estava doente, mas desde então tenho muito medo de ter esse sonho novamente. Olha, vou falar com você aqui, Lelê. Eu não acredito nisso, tá? Nessa questão de sonhei com dente, as pessoas falam que é morte, tá? A sua irmã já estava doente. Você provavelmente já ouviu isso como eu, que sonhar com dente significa morte. Você sabia que a sua irmã poderia morrer a qualquer momento e acabou fazendo essa ligação, tá? Pra mim é isso. É resto do dia, é conteúdo mesmo inconsciente. Sonhar com dente é morte. Eu tô achando que a minha irmã vai morrer, eu sonho com dente. Pra mim é muito óbvio. E eu não acredito nessa questão de sonho premonitório se não é uma questão realmente espiritual e religiosa, tá? Eu não acredito mesmo. Já vi, nossa, muita gente já chegou em consultório, esposa de pastor, porque eu tive sonho assim, assado. E a gente começa a esmiuçar isso na sessão, vê que não era um sonho premonitório, que na verdade estava falando de um medo, de um desejo, de uma falha, ela acerta aquilo, para de sonhar. Então, é muito raro. Esse sonho espiritual aí, premonitório, ele é raro, tá? Então, e aí, Maria, sonhou várias vezes que os seus dentes estavam caindo. E aí, quem morreu? Ninguém morreu. Tá vendo? Mas ninguém morreu. Porque não significa a mesma coisa pra todo mundo. Não significa, tá? Então, as perguntas, né, são: o que aquela coisa significa pra você? Se vocês quiserem dar mais exemplo, eu posso tentando fazer as perguntas aí pra você ver se você se reconhece, entende, né?
O que aquela coisa significa pra você? Em que momento aquilo aconteceu? Eu já vi várias vezes pessoas sonhando assim, eu tava em casa, mas aconteceu tal coisa, e daqui a pouco ela fala assim, mas era a casa antiga que a gente morava. Ou seja, está se referindo a uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que às vezes você ainda não perdoou. Tá falando de passado. Esse sonho tá falando de passado. Porque você tava dentro de uma casa que você já não mora há muitos anos. Ou então, meus filhos ainda eram bebês, ainda eram crianças. Ou minha mãe era muito mais nova. Então, tá falando de alguma coisa que tá lá no seu passado. Entende? Sonho sempre com uma casa, mas essa casa já não existe, pertenceu à família anos atrás. Pois é, o que aconteceu naquela casa? Você tem saudades? Tem vontade de voltar a morar lá? Naquela época você se sentia mais feliz? Naquela época você se sentia mais protegida? Hoje exatamente o problema que você está passando é falta de proteção, falta de segurança, você se sente pouco cuidada. O que você tinha lá naquela casa que você já não tem mais hoje, que você gostaria de ter? É esse tipo de pergunta. O que essa casa fala comigo? Se alguém chegar, sabe aquele bate-bola, jogo rápido de frente com Gabi? E ela fala assim, família, tal coisa, marido, não sei o que, saúde, não tem? É mais ou menos isso. Aquela casa, o que você tem que falar daquela casa? Joana, o que você tem que falar da Joana? Sonhou com Beltrano, o que é pra você? Gravidez, o que é pra você? Se pergunte, o que isso é pra mim? Pra mim isso significa o quê? Sempre sonho com minha mãe, minha tia e minha avó. E no sonho sempre meu ex está. O que esse ex significa, Maria? O que acontece nesse sonho? O que a sua mãe, sua tia, sua avó, você tá junto com elas e com elas se sente protegida? Esse seu ex também passava proteção? Hoje talvez você se sinta desprotegida? O que cada um deles representa para você? O fato do seu ex estar junto representa uma época, talvez ele não represente o ex, ele represente uma época, aquele período lá. Qual era a sua relação com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó? Você sente saudade? Você queria voltar naquela época? Você queria voltar para falar umas verdades que você engoliu e não falou na época? Entende? Por que você gostaria de voltar lá? Pode ser, como eu falei, coisa boa, coisa ruim, matar saudade, falar que ama, ficar mais tempo junto, valorizar mais, ou pode ser falar umas besteiras, não ter aceitado me tratarem daquele jeito, ter me posicionado de uma forma mais firme com elas. Sonho muitas coisas aleatórias. Pois é, esses sonhos aleatórios muitas vezes são os mais difíceis, porque é muita coisa, né? Eu tava mergulhando, um tubarão me comeu, eu entrei dentro da barriga dele, apareci na casa da minha mãe, aí lá na casa da mamãe eu tava grávida e tinha 2 bebês, e aí o bebê nasceu um que era ET, aí você, meu Deus, que loucura. Gente, lembrei de um sonho meu, vou contar esse sonho, ele foi objeto de análise, eu gravei ele pra eu ouvir na sessão de análise, que eu sabia que eu esquecia muita coisa, e vou contar ele pra vocês. Inclusive vai matar a curiosidade, muita gente fala assim, mas por que você não tem filho ainda, você tem vontade de ter filho, né? Eu vou falar sobre isso, mas só vou terminar de ler aqui. Esses são os mais difíceis, Camila, porque eles têm muito conteúdo, tá? Muito conteúdo. O tubarão significa uma coisa, a barriga do tubarão significa outra, porque eu apareci na casa da minha mãe é outra. Ele tá falando de muita coisa, por isso realmente são os mais difíceis de interpretar, mas é totalmente possível, tá? Sempre sonho que tento correr de algo, sinto muito medo e algo me prende, como se fosse uma areia que afundasse, como se estivesse presa. Em que você tá presa na sua vida, Raíssa? O que você fala assim, eu queria mudar de emprego, mas eu tô presa, eu preciso desse dinheiro. Queria sair desse casamento, mas se eu sair, eu vou me ferrar muito, eu não posso, minha religião não deixa, meus pais vão ficar ofendidos, chateados, meu marido não vai deixar, ele vai ficar louco, eu tenho medo dele morrer, tenho medo de como é que eu vou pagar minhas contas se eu separo dele. O que tá acontecendo na sua vida que você quer sair dessa situação e você sente que não sai porque tem alguma coisa que te prende? Pode ter certeza que tem alguma coisa. É isso que seu sonho tá falando. Eu queria parar de sonhar. Não, se você parar de sonhar, você tá doida, tá? Você tá psicopata, você tá psicótica. Por que muitas vezes o psicótico não sonha, gente? O psicótico, ele teve um surto e saiu andando pelado pela rua. Sabe o que é isso? É o id dele. Vontade de sair pelado, eu vou sair. Ele não precisa sonhar. A gente sonha porque a gente reprime. Porque eu penso assim, nossa, apareceu um cara gato ali, começou a dar em cima de mim, meu Deus. E aí eu reprimi e falei, Deus me livre, não posso, eu sou casada. Sabe, acorda pra vida, você é casada. E aí eu reprimo. Aí eu durmo e o que acontece no sonho? Meu id volta. E aí eu me imagino traindo. Então, o psicótico, a pessoa que não sonha, é aquela pessoa que realiza os sonhos acordado. É a pessoa que não tem superego, que não tem nada que fica limitando ela, entendeu? Então, não queira não sonhar. Em muitos sonhos que tenho, em lugares distintos, minha irmã sempre está comigo e sempre fomos muito ligadas desde criança até hoje. Provavelmente ela representa que você não está sozinha,
que você tá segura, ou talvez, não sei se você é mais velha, talvez você sente uma responsabilidade de estar sempre cuidando, sempre fazendo algo pela pessoa. O fato dela estar sempre junto pode ser um resto do dia, era um hábito que você tinha, né, de estar sempre junto com ela, ou pode ter um significado inconsciente também. Eu corro sempre atrás dele no sonho e ele me ignora. O ex, né? Tá falando de alguma rejeição que você sofreu. Você sofreu rejeição da mãe, da avó, da tia? Você não era queridinha, tinha um filho favorito e você era meio deixada de lado? O fato de você correr atrás dele pode estar falando, sim, de uma rejeição que você já sofreu na sua vida. E como sua avó, sua tia e sua mãe estão no sonho, é possível que essa rejeição esteja ligada a alguma coisa com relação a elas. Às vezes até da infância, tá? Uma tentativa de aborto, um desejo de dar pra alguém, a sua avó que criou você porque sua mãe teve que fazer alguma outra coisa, por mais que a intenção não fosse ruim, mas o filho se sente, né? Poxa, porque todo mundo, a mãe cuida e a minha mãe não cuidou de mim. Sul quase não sonho, mas a maioria dos sonhos que me recordo são coisas totalmente aleatórias, em lugares desconhecidos. Pois é, Thalita, esses sonhos aí são os mais complicados. Realmente eles vão precisar de uma certa análise mais profunda, de uma coisa talvez mais individualizada, sabe? Porque é uma coisa desconhecida, não representa nada pra mim. Eu nem sei o que eu tava fazendo lá, é muito perdido, né? Os meus sonhos, Núbia falando, os meus sonhos sempre são muito malucos, assim também, e no tempo real da minha vida. Não entendi. Os meus sonhos sempre são muito malucos assim. Ah, assim também. São sempre malucos assim também. E no tempo real da minha vida. Nunca é coisa do passado. Talvez que as coisas do seu passado estão todas muito resolvidas, né? Então, tá falando de coisa que você tá vendo hoje mesmo. Isso. Eu sou mais nova e ela de fato transmite muita segurança. Legal. Confiança, segurança. Pois é, de alguma forma, talvez você gosta de sentir isso, né? Você sempre gostou de sentir isso do lado dela e nos seus sonhos ela aparece com esse simbólico de me sentir mais segura. Talvez um desejo de me sentir mais segura, né? De talvez uma sensação de que você precise dela para se sentir mais segura. E aí você pode começar a construir em você. Não, eu não preciso. Não preciso. Você vai ver que talvez você comece até a sonhar sem ela do seu lado, sabia? Se você começa a construir segurança em você, talvez ela comece a sumir dos seus sonhos. E, gente, posso dar uma dica pra vocês? Durmam com um papelzinho do lado, uma caneta, ou até mesmo se você dorme sozinha, porque eu não posso falar à noite que acordo, né? Marido. Grava um áudio de WhatsApp à noite, anota no próprio WhatsApp, enfim. Mas na hora de você dormir, você fala assim, eu quero sonhar pra eu me conhecer melhor, pra eu entender quem eu sou, quais são os meus desejos mais primitivos, o que o meu inconsciente tá falando comigo. Eu não vou me punir, independente do sonho que eu tiver. Eu vou me ouvir, eu vou me escutar. É igual uma criança que chega, mãe, queria te contar um negócio. A mãe, começa a gritar, você acha que essa criança vai contar? Não vai, né? Da mesma forma que se o seu inconsciente acredita que você vai reprimi-lo ainda mais, você não vai lembrar dos sonhos. E é muito legal que você sonhe. Como eu falei, para Freud, é a estrada real que conduz para o inconsciente. É uma das principais formas da gente entender o que está dentro de você. Então é muito importante que você sonhe e lembre dos sonhos. Então para isso você precisa parar de reprimir. Então faça isso. Converse com você mesma. Eu quero sonhar, vai ser bom para mim sonhar. Eu não vou me reprimir se eu sonhar. Inclusive é uma coisa boa, olha que legal eu perceber que eu tenho todos esses desejos, mas que esses desejos estão sob o meu controle. Eu não faço nenhum deles. Olha que legal. Então fala isso e deixa o papelzinho e a caneta do lado da cama. Vocês vão vir aqui nessa live depois e falar, Su, passei a sonhar, passei a lembrar dos meus sonhos. Su, resolvi uma questão que eu entendi no sonho e parei de sonhar aquele sonho repetido. Parei de assistir aquelas coisas no resto do dia e aquilo parou de voltar nos meus sonhos. Vocês vão reparar que isso vai começar a acontecer. Eu não lembrava dos meus sonhos, gente. Eu não lembrava. Eu era tão rígida com questão de igreja, com questão de família, que eu não lembrava. Depois da aula de interpretação de sonhos, eu acordo lembrando, gravo um áudio, o André fala assim, eu não aguento mais ouvir suas histórias de sonho. Sempre tem uma história, eu lembro dos detalhes, eu lembro das coisas, eu parei de me reprimir. Eu parei de falar, ai, que horror, que coisa feia, não podia ter sonhado com isso, ai, Deus não vai me perdoar, que não vai me perdoar, ele tá cansado de saber que você sonha isso, gente, bobeira, né? Então, vamos lá. Quando você sonha,
com um casal de amigos, conta o seu sonho e acaba revelando coisas pra eles que você nem sabia. Já tive sonhos reveladores. Eita! Para de contar os sonhos por aí, hein? Para de contar. Ixi, já analisei muita gente através de sonho, tá? Minha faxineira, não é essa que tá aqui hoje, eu tenho uma outra. Tinha, né, uma outra, hoje não é minha faxineira mais. A gente conversava muito e ela falou comigo uma vez, nossa, aí, através do sonho, eu comecei a interpretar o sonho dela. Ela tinha sonhado com o meu marido, mas eu sabia que, na verdade, estava sonhando com o marido dela, porque ela já tinha falado, nossa, meu marido parece muito com o seu, né, ele faz muito parecido, o jeito dele falar é muito parecido, ela já tinha comentado. Na hora que ela falou, sonhei com o seu marido, eu sabia que ela estava falando dela. E eu mesmo, o que o André fazia no sonho? Tá. Daqui a pouco eu falei assim, olha, seu marido já te traiu, né? Seu marido já fez isso com você, né? É difícil perdoar, né? Aí ela ficou assim, ó. Como você sabe? Da onde você tirou isso? Como assim? Ela ficou louca, assim, assustada. E a gente tinha uma relação muito boa. Então, aí ela desabafou e contou tudo pra mim. Há 13 anos atrás, ele tinha traído. Até aquele dia ainda era uma dor dela. Só que era muito mais fácil sonhar que o meu marido tava me traindo. Era muito mais fácil. Dói demais sonhar que o marido dela tá traindo ela de novo. Então, ela sonhava que alguém muito parecido com o marido dela tava traindo. Entenderam? E aí tem que tomar cuidado, porque na hora que você começa a falar dos seus sonhos para os outros, quem tem esse conhecimento aqui já sabe. Tá falando dela, safadinha, querendo trair. Olha ela falando do marido dela, ela falando dos medos dela. Entendeu? Sonhar sempre que meu marido está me traindo. Lívia, pode ser, tá? Projeção. Eu tenho desejo de trair, acho que ele também tem. E aí, né? Pode ser, a gente vive muito mal no fundo. Queria que ele me traísse pra eu ter um motivo pra largar de vez? Pra eu criar coragem de largar? Pode ser realmente uma desconfiança de resto do dia. Por quê? Porque ele chegou tarde, porque ele tá estranho comigo, porque ele tá frio, que a gente tá transando pouco. E aí realmente tem um resto do dia aí. Pode ser porque ele já traiu várias outras pessoas ou já te traiu. Pode ser muita coisa, tá, Lívia? Costumo fazer isso, de anotar os sonhos antes de levantar. Maravilha, Vera, isso é ótimo. Excelente, isso vou fazer. Quem sabe consigo entender. No geral, eu acho tão aleatório que acabo ignorando. Pois é, mas não ignora. Não ignora, tá? Muito importante assistir esse vídeo. Que bom. Sonho repetido. Bandido vem assentar e leva um tiro. Interessante. Bandido vem assaltar. O que você sente, Thalita? Você sente muito medo? Você fica apavorada? Ou você, na verdade, quer enfrentar ele? O que esse bandido representa pra você? O que tá aí na sua vida que você sente que tá te roubando algo e que ainda tá te machucando? Tem alguma coisa aí na sua vida que rouba algo de você? Aí pode ser, rouba minha alegria, rouba minha paz, rouba meu dinheiro, rouba minha segurança, enfim. E isso tá me fazendo mal. Pode ser. Tenta fazer uma análise aí. Esse sonho repetido, os sonhos repetidos são os mais profundos, tá, gente? Eles estão falando de coisas mais profundas. Às vezes, vou dar um exemplo que eu sei que não é o caso da Thalita, mas é só pra ampliar. Às vezes, pequenininho começou esse sonho. E aí, sabe o que é? Teve um irmãozinho. E aí você sente que esse irmãozinho veio, te roubou alguma coisa, sabe? Que esse irmãozinho veio e tirou a atenção que você tinha e que agora você já é um deixado de lado. Vocês estão entendendo? E aí fica essa sensação de tô sendo roubado o tempo inteiro, tá vendo? Ele tem mais do que eu, o filho favorito. Eu tô falando que a Thalita não é porque ela é filha única, né? Então com certeza não é. Mas às vezes tem isso, de ter tido uma prima, um irmão, uma amiga que era muito a favorita da família e depois que ela nasceu acabou. Roubaram isso de mim. E aí talvez esse sonho repetido. E aí o que a gente faz? Olha, tá, eu entendi. É minha irmã mesmo que eu sinto que ela roubou, depois que ela nasceu, tudo mudou lá em casa. E aí você começa a falar pra você, mas calma aí, roubou o quê? Ninguém tira isso, não. Eu não vou esquecer, vou contar do meu sonho, gente, pra gente finalizar. Ninguém roubou nada de mim, não. Hoje eu tenho marido, eu tenho família do meu marido. A verdade é que hoje eu já não sou mais dependente dessa atenção dele, já fui, mas não sou mais, sabe? E aí você começa a trazer de forma consciente uma explicação, uma clareza, assim, de forma real pra isso, sabe? Vou contar do meu sonho, tá? Essa forma de interpretações também vale. Só que a criança, ela tem muito mais resto do dia, porque ela não tem tanta coisa inconsciente, exatamente porque ela mata muito as vontades do id. A criança, ela olha pra você e fala, tia, você tá com bafo.
Tia, que roupa feia. Ai, tia, você é gorda. Ela não precisa sonhar com conteúdo inconsciente porque ela manifesta o inconsciente dela ali. Então, o sonho de criança, ele geralmente vai ser 90% o resto do dia. Vai ser coisas que aconteceram ou impressões sensoriais, xixi, né, que tava caindo, medo ou então coisas do resto do dia, um pesadelo, uma história que contaram de terror, né, e aí então, porque não tem muita coisa inconsciente ainda, tá, Raquel? Às vezes sonho que aconteceu algo com um dos meus filhos, ou sonho é sequestrado. Jaque, olha só, isso aí pode doer, o que eu vou falar, vai doer, tá? Mas quem é mãe aqui, Thalita, aproveitando que a Thalita é mãe, fala a verdade, não tem hora que você tem desejo, não? Seu filho que alguém deu um sumicinho assim no seu filho por algumas horas só, sabendo que ele vai ficar bem. Às vezes, gente, o conteúdo vem assim, é tipo, cara, Suelen, já ouvi coisas desse tipo, Suelen, eu sonhei que eu matava a minha mãe, você tem noção? Cara, a pessoa é louca pela mãe, mas eu sonhei que eu matava a minha mãe, e a pessoa acorda apavorada. Por quê, gente? Tem hora que até a mãe enche o saco. Tem hora que dentro do nosso inconsciente a gente não deixa vir pro consciente, que a gente reprime imediatamente. Mas todos nós pensamos, e se minha mãe morrer? Querendo ou não, tem hora que sua mãe é chata, tem hora que ela te perturba, criança principalmente. Tem hora, gente, que você fala assim, Jesus, deixa eu dar ela pra alguém. Me dá uns minutos, assim, dessa criança longe. Então, às vezes sonhar que seu filho tá sendo sequestrado é uma forma de você falar assim, eu tô precisando de um tempo pra mim. E aí, se você entende isso, você vai se proporcionar esse tempo. Você vai ver que talvez esse sonho pare de acontecer. Não, eu preciso definitivamente uma babá, eu vou me esforçar um pouco mais, a gente vai abrir mão de outra que eu vou botar babá, vamos botar numa creche, vou pagar alguém pra ficar na sexta com meu filho de tarde. Vocês estão entendendo? Achei super interessante esse assunto. Sempre vejo essa questão de interpretação de sonhos como algo religioso. Pois é, Lohane, ele é muito menos religioso do que a gente pensa, tá? Muito, muito, muito menos. Thalita, várias horas, tá vendo? Thalita aí. Eu também, somos Thalita. São duas Thalitas mesmo. Agora mesmo meu marido saiu com a minha filha pra te dar um pouquinho de sossego. E muitas vezes o seu inconsciente tá falando assim, você precisa de mais, Camila. Fica um pouquinho mais sozinha. Tenha mais sossego. Gente, eu vou responder a última pra eu contar o meu sonho e a gente finalizar, que a live vai acabar, tá? Esse último aqui vai ser o da Raquel. Eu sonhava muito com tiroteio, assalto, e eu sempre fugia, nunca encarava. Em análise com você, descobrimos que era minha fuga e medo das minhas responsabilidades. Gente, olha isso. Olha isso. E aí a Raquel começou a enfrentar. Raquel passou agora por uma separação. Gente, eu não faço ninguém separar, não, hein? Calma aí, é a pessoa que decide, tá? Porque esse povo fala assim, todo mundo faz terapia, separa. Não, é o povo que decide separar. A Raquel passou por uma separação agora, né? Eu tô falando porque ela sumiu no Instagram dela, fez um post sobre isso, né, Raquel? Então, imagino que não seja segredo. Ela separou, ela enfrentou muito julgamento religioso, ela enfrentou julgamento familiar, né? Críticas e tudo mais. Então, assim, olha só, antes ela tava casada por um bom tempo, né, Raquel? Sem, querendo enfrentar certas coisas, querendo discutir, querendo questionar certas coisas. Mas ela não sonhava, mas ela não fazia. Então isso vinha como? Em forma de sonho. Eu sonho com os projetos sempre. Marlon, vive pra trabalhar. Vai sonhar com o que mais, Marlon? Vamos lá, vou contar meu sonho. Dá até um alívio ser só isso, que mãe não precisa de paz. É verdade? Que mãe que não precisa de paz, Jaque? Sonho direto com conflitos no trabalho, pode ser resto do dia, ou pode ser que esse trabalho represente alguma coisa. O que é o trabalho pra você? Nossa, meu trabalho, ele é tudo pra mim, Suelen. Hoje o foco da minha vida é trabalhar. E aí, você sonha com conflitos no trabalho. E o que são esses conflitos? São baseados em quê? Você sente que na sua vida, já que o trabalho é a sua vida, você sente que tem muitos conflitos na sua vida? E por que você não acerta eles? Por que você não vai, encara eles e tenta resolver? Seu inconsciente tá falando que são muitos conflitos. Ele quer que resolva. Gente, vou contar do meu sonho pra gente finalizar, que agora eu vou ter que contar correndo. Era um sonho, gente, eu vou tentar resumir, eu lembro que tinha muitos detalhes, devo ter ele salvo aqui ainda, mas eu acho que foram quase 7 minutos contando o sonho, vocês acreditam? E aí eu lembro que eu e André comentavam, vamos ter filho, e aí a gente recuava. Por enquanto não, acho melhor não, deixa pra lá esse negócio de filho. E aí, até que eu tive esse sonho que me marcou muito, na mesma semana eu já tinha análise, então gravei e levei pra análise. Eu sonhei, resumidamente, que eu tava grávida e que eu tinha um filho, ET, monstro, era um monstro, na verdade, né? Tipo assim, aquela coisa assim,
verde com roxo, um olho aqui, todo, parecia um, sei lá. E eu tinha muito amor por ele, né? E eu falava assim, não, mas eu quero cuidar, só que ele era mau. Ele tentava me matar. Quando ele nasceu, assim, eu já quase morri no parto na hora, e depois eu falava, não, eu quero cuidar dele, eu quero ficar com ele, eu quero, não. E o André Suelen tem que matar, é um bicho, não é nosso filho, é um bicho. E eu não tava aceitando até que ele começou a tentar me matar. E no final das contas, gente, a gente jogou ele, olha o sonho, né, como é que é? Jogamos ele dentro de um triturador de uma pia. Não tem essas pias que tem? Aqui em casa não tem isso não, essas coisas chiques não, mas no sonho tinha. E aí nós jogamos ele dentro do triturador da pia e triturou o nosso filho. E eu lembro que eu fiquei arrasada, destruída. E aí, em análise, o que eu entendi? Que eu tinha muito medo de engravidar. Eu tinha muito medo de engravidar, porque a sensação que eu tinha é que a minha vida ia acabar. Olha só. Eu achava que eu não vou poder mais trabalhar, eu vou ter que viver pro meu filho, eu não vou poder mais sair com as minhas amigas, o meu corpo vai mudar, as coisas vão acontecer e não vai dar. E aí, a minha sensação era exatamente essa. Quando eu fui relatar pra ela e ela me perguntou por que você não tem filho até hoje, eu falei, porque filho muda a vida completamente, porque a minha vida, eu usei esse termo, a vida da Suelen vai acabar. Eu vou me tornar a mãe do fulaninho, da fulaninha. E olha como isso veio num sonho, pavoroso, foi terrível, gente, eu acordei muito mal, porque a gente matando o próprio filho, né, aquela coisa do sonhar com a gravidez de repente. Então eu entendi o peso que eu dava, e é uma das coisas que eu trato em análise hoje, um peso que eu dou pra maternidade, que, ai, nossa, eu não posso errar, principalmente porque quanto mais conhecimento a gente tem sobre um assunto, menos a gente quer se arriscar e errar, né? Então, eu trouxe muito isso, eu acabava pesando demais a maternidade na minha vida, porque eu achava que minha vida ia acabar. E aí, é isso que a gente trata, uma das coisas que a gente, podem ter certeza, gente, são muitas coisas, né? Não é porque eu sou psicanalista aqui, não tem muita coisa, não. Então, só pra vocês entenderem o quanto vem uma coisa, às vezes, totalmente aleatória, totalmente louca, e tá falando de um medo, tá falando de um desejo nosso, tá falando de uma coisa que eu gostaria de resolver, tá? Tá falando de um problema, de uma questão, certo? Vou finalizar aqui com vocês, com essa frase de Freud. Disse Platão que os bons, as pessoas boas, são as que se contentam em sonhar com aquilo que os maus fazem na realidade. O desejo existe pra todo mundo, gente. O que torna a gente bom ou mal é que vai lá e realiza. Eu não quero nem saber. Eu tô com vontade de matar, mato. Tô com vontade de xingar, xingo. Tô com vontade de brigar, brigo. Quero trair, eu traio. Quero ser desleal, quero roubar, faço. E o que diferencia o bom e o mal é que o bom, ele consegue reprimir tudo isso e deixar isso vir em sonho. E sonho não tem consequência mesmo, né? Deixa eu sonhar, deixa eu vivenciar aquela experiência só na minha mente. E isso não traz consequências graves e é exatamente por isso que a gente tem que se permitir sonhar. Não traz consequência nenhuma, só faz com que eu me conheça ainda mais, com que eu conheça meus medos, minhas vontades, né? As culpas que eu tenho passado, as coisas que eu ainda não perdoei. Só deixa essas coisas virem à tona. Certo, pessoal? Que bom que vocês gostaram, acho que eu consegui resumir muito bem, porque era um tipo de conteúdo que eu dava, né, em uma aula às vezes de 4 horas, gente. Porque também tira muita dúvida, todo mundo conta sonho e tal. Que bom que vocês gostaram, encaminhem para as pessoas, que bom que vocês estão aí. Quando tiverem insight de alguma coisa, tanto joga na caixinha ou no direct ou aqui no comentário da live, porque vai ser muito legal. Se vocês verem alguma coisa mudando através do conhecimento de hoje, tá bom? Ó, beijo pra vocês, gente!